Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela democracia contra o nazifascismo. Olá, Dimitri Salles. Olá, bem-vindo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Você não sabe que horas esse vídeo entra, fica querendo dar bom dia, boa tarde, boa noite. Basta dizer olá, olá. Olá, Não é Olavo, é olá. Ô, olá. Dimitri, três assuntos vêm na minha cabeça, eu acho que vale a pena levar um lero hoje. O primeiro é a pesquisa encomendada pelo Partido Socialista Brasileiro, pelo PSB, que deu a descoberto que Lula cresce 4 pontos na aliança com Alckmin. Tem muita gente torcendo o nariz para essa aliança com Alckmin. A gente mesmo está incerto se isso é necessário, se não é necessário, se não tem Fernando Henrique por detrás disso. Mas uma coisa é uma realidade. Um crescimento de 4 pontos dá uma vantagem muito maior a Lula de ganhar logo no primeiro turno. Você tem alguma coisa a comentar sobre isto, por exemplo? Eu continuo achando a estratégia do Lula acertadíssima sob o ponto de vista eleitoral. Pode ser que, sob o ponto de vista ideológico, programático, não seja o melhor dos acordos, mas, sob o ponto de vista eleitoral, o Lula afasta dele preconceitos antigos, aquele medo de ser radical, trazendo um sujeito que é conhecido pela sua moderação, que é conhecido pelo seu jeito calmo, sua voz pausada, e um sujeito que agrada uma elite econômica, uma parcela da elite econômica, que, embora não goste da esquerda, talvez não esteja disposta a embarcar novamente no barco furado do Bolsonaro. Então, acho que o Alckmin é uma saída estratégica para garantir ao Lula a possibilidade de ser eleito o próximo presidente do Brasil e mesmo costurar a governabilidade. Não ter aí, por exemplo, setores importantes boicotando o seu governo. E, além do mais, o Lula abre o caminho para que o Haddad possa disputar as eleições em São Paulo. Eu acho a estratégia do Lula muito correta. Só que a escolha do Alckmin também está trazendo um outro elemento no jogo, no cenário político, que é o ex-governador Márcio França, que está propondo ao PT ele sair candidato ao governo e o PT apoiá-lo. E aí eu acho que essa novidade é uma novidade meio esdrúxula. O Márcio França foi prefeito de uma cidade do interior de São Paulo. Ele alçou a condição de deputado federal depois de vice do Alckmin na eleição de 2014. E aí, por uma situação que a lei exige, o Alckmin saiu para ser candidato a presidente e o Márcio se tornou governador de São Paulo por alguns meses. Nesse processo, ele disputou a reeleição, tendo como adversário João Dória, que já carregava consigo uma grande rejeição. E aí o Márcio França terminou trazendo consigo votos da esquerda, das oposições, de quem não queria o Dória eleito governador de São Paulo. Ele acredita, ele traz para si que aquela votação toda foi uma votação dele, uma votação do seu carisma, que não existe, do reconhecimento do seu trabalho, que não foi tão reconhecível assim. Inclusive, por exemplo, em áreas como segurança pública, muito controverso. Não é à toa que ele tinha como candidato a vice uma policial militar. Então, o Márcio acha que ele é detentor daqueles votos. Tanto que ele foi candidato a prefeito ano passado aqui em São Paulo e teve uma votação muito pequena, muito minúscula. Mas ainda assim ele continua achando que ele é portador de grande prestígio eleitoral, de grande patrimônio eleitoral que não existe. O cenário ainda está muito incerto. Márcio França acha que pode ser eleito governador. Eu, se fosse ele, topava aliança com o PT e ia disputar o Senado Federal. Garantiria, talvez, o mandato e permitiria aí que o Haddad pudesse ser eleito governador em São Paulo. Agora é curioso, né? Política realmente é um bicho de 7 cabeças. Se ideologicamente já é difícil você pensar, raciocinar, é uma teia de aranha, o jogo político é pior ainda. Repara, Lula escolhe, em tese, Alckmin para vice, com isso facilita Haddad para governador, mas aí o PSB acha que pode lançar o Márcio França para governador e barganhar a candidatura de Haddad para senador, e aí o Lula tem que virar-se numa quimera, numa capacidade política gigantesca para acomodar todas essas forças políticas numa grande frente que leve à derrota do bolsonarismo e à vitória de forças progressistas e a atender até mesmo forças mais retrógradas, mas que querem estar nesse barco vitorioso do Lula. É muito curioso observar isso. Mas o Lula, além de
O Lula, além de gostar, é da natureza dele fazer a política, né? Ele conversou muito com o prefeito de Recife, o João Campos, que é uma liderança proeminente no PSB. Ele está próximo, Lula está próximo daquele que foi ministro da Ciência e Tecnologia, que é presidente do PSB, eu esqueci o nome dele agora. Você conhece ele. Então, ele está se aproximando dessas forças progressistas dentro do PSB, tentando dar uma amarrada aí no Márcio França. Vamos ver quem ganha essa disputa, esse páreo. E falando numa federação partidária de PT, PSB, PCdoB, uma federação de esquerda, para fazer uma grande bancada de esquerda. Dimitri, eu não sei se o Lula está certo, está errado, se tem Alckmin, se não tem Alckmin. Eu sigo o Brizola. Se a Globo está contra, eu sou a favor. Se a Globo está a favor, eu sou contra. E a Vera Magalhães, no Globo de hoje, descasca a lenha em cima dessa aliança Lula e Alckmin. Chama de espúria, diz que não vai dar certo, que é mais do mesmo. Ela se coloca frontalmente como editorialista, como jornalista, frontalmente contra essa aliança de Lula e Alckmin, puxando a brasa, naturalmente, para as sardinhas do Moro. Isso já me mostra em que posição que Lula e Alckmin incomoda a Casa Grande, incomoda a mídia vendida aos Estados Unidos, incomoda os ricos e a elite. Essa aliança me parece bastante vitoriosa, a partir do artigo de Vera Magalhães. Quer comentar isso? Quero comentar que ao lado da Vera Magalhães, a Eliane Cantanhede está extrapolando nas suas análises políticas, tamanha a empolgação dela com a candidatura do Moro. Ela chegou a dizer assim, o Moro nunca prendeu um negro pobre, só prendeu rico. Mas espera aí, Eliana, negro pobre não tem, por exemplo, ascensão econômica para ser alvo da Justiça Federal. O Moro era juiz federal, não era juiz estadual, que cuida das questões mais patrimoniais, que é onde acontecem essas prisões que a gente vem denunciando, como muitas vezes prisões arbitrárias, encarceramento em massa. Ela confundiu tudo no afã de tentar defender o Moro de qualquer jeito. Pois é, há um desespero do Globo. É muito claro o Globo defendendo a candidatura de Moro, tentando tirar Lula da jogada. E se o Globo está contra Lula e Alckmin, pode ter certeza que eu estou a favor de Lula e Alckmin. Pois é, esse desespero mostra que o Lula está cada vez mais forte e está disputando não o voto de Bolsonaro. Quem vai disputar os votos do Bolsonaro é o Sérgio Moro. A Globo está tentando fazer da terceira via a segunda via. Vamos ver quem vai ganhar essa disputa, quem é que vai eventualmente para o segundo turno com Lula, se houver segundo turno. Porque, por exemplo, está arriscado o Bolsonaro não chegar no segundo turno. Esse fator está colocado. Está arriscado, inclusive, o Bolsonaro não ser candidato, que eu acho que é mais uma especulação, até porque ao se filiar... É uma situação para ele. Ele sai senador, por exemplo, e consegue imunidade parlamentar para não ser processado, não ir para cadeia, para várias coisas. Então, mas ele teria ainda que sai por cima por liderança. Né? Oi? Ele teria que renunciar ao mandato para ser candidato ao Senado, e aí ele perde o poder de comando, de barganha. Então, acho que não. Ele vai sair candidato... Aliás, já vem perdendo, né? Há um ano da eleição, a caneta dele está cada dia mais broxa, as pessoas pulando fora do barco, dizendo já era. Mas ainda tem a caneta na mão. Mas a caneta em março acaba, porque o orçamento do ano que vem já está empenhado este ano. Sim. E aí muita gente pula fora do barco. Mas vamos falar de uma outra coisa de barco. No momento que nós estamos gravando esse vídeo, já acabou a aula da escolinha do Alcolumbre. O André Mendonça já tomou o 0 dele ou 10? Ainda não acabou, a sabatina está acontecendo. E aí acontece uma situação muito interessante, bem-vindo. As sabatinas de ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos, dos juízes, dos justices, levam meses. O Senado americano leva muito a sério quem vai ser ministro da Suprema Corte, juiz da Suprema Corte. Aqui, quando começou a sabatina, o Álvaro Dias já propôs que cada senador tivesse 5 minutos para falar. Eu fiquei escandalizado, desculpe interromper você, eu ouvi a fala do Álvaro Dias, achei de uma nojeira, tive nojo da fala do Álvaro Dias, eu nunca vi uma coisa tão rasteira, tão medíocre para um senador da República, para um homem que teve a dimensão que o Álvaro Dias já teve. Era ridículo, ridículo e ridículo. Ele não se respeita. A questão não é respeitar, ele não se respeita, porque se você tem um mandato de senador, você tem a prerrogativa de... Eu acho que é uma questão que honra a pessoa poder decidir sobre quem vai ocupar a Suprema Corte do país.
Ele não se respeita propor 5 minutos para a pessoa ficar puxando o saco do André Mendonça para garantir que se tiver algum processo contra ele, o André Mendonça vai ser bonzinho, porque vai lembrar da sabatina. A gente já sabe, as pesquisas, os estudos mostram que não tem uma vinculação do ministro que toma posse com quem o nomeou ou com quem votou a favor ou contra ele na sabatina. Há um desprendimento. Os ministros do Supremo ganham efetivamente autonomia. Mas a sabatina do André Mendonça começou assim. Não, nem vamos sabatinar. Bobagem, vamos só tomar um cafezinho aqui. E aí o que mais me chamou a atenção, até a parte que aconteceu, é a capacidade do André Mendonça responder tudo sem responder nada. É impressionante. Porque as perguntas que são feitas não podem ser respondidas do tipo, não, quando eu estiver lá eu vou aplicar a lei. Claro que você vai aplicar a lei, você vai ser designado juiz, você vai aplicar. Nós queremos saber qual é a sua compreensão da lei. O que está se perguntando é qual é a sua visão. Se você tem preparo jurídico para dar conta de problemas que não são problemas resolvidos por juiz de primeira instância, mas pela Suprema Corte, que tem um papel fundamental na democracia. O que a gente quer, o que os senadores e aí o povo brasileiro quer saber é se você, ao assumir a função de ministro do Supremo, possui a respeitabilidade, a cultura jurídica, o conhecimento suficiente para dar conta de ser um ministro da Suprema Corte e resolver os problemas políticos cruciais, que não são jurídicos, são, antes de tudo, políticos. Então, dizer, eu vou cumprir a lei, eu vou aplicar a lei, é de uma mediocridade, de um empobrecimento. O André Mendonça se mostra absolutamente pobre ao responder isso. E ainda tenta ressair um pouco das críticas que tem recebido, de que seria um ministro terrivelmente evangélico. Ele faz um elogio ao Estado laico, mas ele derrapa quando ele diz, na vida privada, a Bíblia, na vida pública, a Constituição. Tem um erro, porque a vida privada também é regulamentada pela Constituição. Se a Constituição diz que não pode discriminar, eu não posso discriminar só se eu estiver em público ou exercendo alguma função pública. Eu não posso discriminar nunca. Do contrário, a gente vai aceitar que as mulheres continuem apanhando, afinal de contas, a violência se dá no âmbito privado. E não é assim a vida numa democracia. Numa democracia, a Constituição ela rege as relações públicas e privadas de forma completa. E essa saída pela tangente do André Mendonça me diz que, na retórica, ele até tem um compromisso com o Estado laico. Uma vez tomado posse, ele não consegue discernir os seus valores religiosos ou valores morais dos valores públicos republicanos. Mas ele é medíocre. É medíocre. Um sujeito que, em pleno século XXI, se transforma num cavaleiro do apocalipse e cujo único grande valor da vida é dizer sou terrivelmente evangélico, em pleno século XXI, com toda a diversidade de pensamento e de filosofia, com toda a tolerância religiosa que deve existir, este sujeito está vivendo de valores únicos, medíocres, não por ser evangélico ou religioso, mas por ser medíocre, por não ter uma cabeça aberta para outras coisas. Dimitri, nós estamos chegando ao final do nosso vídeo. Não temos o resultado do André Mendonça. Você faz alguma aposta? Eu acho que ele vai ser a indicação vai ser aprovada. Vai ser aprovada. A gente vai saber disso daqui a algumas horas. Quando esse vídeo estiver no ar, os internautas vão estar comentando que você apostou que ia ser aprovado. Eu vou apostar contra. Pronto, não vai ser aprovado. E amanhã, na nossa live, a gente verifica qual foi o... Na nossa live, amanhã, às 11 horas da manhã do Brasil. Sabe por que eu acho que vai ser aprovado, bem-vindo? É que a mediocridade desse governo contamina os senadores. As perguntas, a inquirição é muito rasteira. Outros ministros que já foram aprovados enfrentaram perguntas mais duras. E é típico do jogo democrático. E quanto mais dura, mais sério se leva a sabatina. Não se está levando a sério. E acho que isso pode impactar, inclusive, na hora do plenário. Mas acho que, se aprovado, vai ser com uma votação muito apertada. Muito obrigado. Mais uma vez nós estamos juntos neste vídeo de quarta-feira. E amanhã estaremos juntos na nossa live. Um abraço para você e para todos os internautas. Um beijo. Tchau, tchau.